Olha, vamos direto ao ponto. O setor de frete rodoviário no Brasil, ele passou por uma mudança radical. E entender essa nova realidade, sinceramente, não é mais uma opção, né? É uma questão de sobrevivência no mercado. Então, o que a gente vai fazer aqui é desvendar o que mudou e o que isso significa na prática para toda a cadeia logística. E para guiar essa nossa análise, a gente vai se basear na expertise do pessoal da Softweb Tecnologia. Eles acompanham, sabe, bem de perto cada detalhe dessas mudanças todas para poder oferecer soluções que realmente funcionam para o setor. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte: a gente começa com a base das regras, como era antes. Depois, a gente fala do CIOT e do piso. Aí vem a grande virada de 2026, que é o ponto principal. Vamos ver o que é esse tal de bloqueio automático, as novas punições e, claro, o mais importante, o que fazer agora na prática. Beleza, vamos começar pelo começo, né? Para entender o que mudou, a gente precisa primeiro dar uma olhada em como as coisas funcionavam. Qual era a base de tudo? Então, essa base legal foi montada em basicamente dois momentos-chave. Primeiro, lá em 2007 veio a Lei 11.442, que deu uma organizada geral no transporte de cargas. Aí, 11 anos depois, em 2018, a Lei 13.703 trouxe uma coisa que, nossa, virou o centro de tudo: a Política Nacional de Pisos Mínimos. Foram essas duas leis que, digamos assim, definiram as regras do jogo. Certo, com as leis definidas, a fiscalização precisava de ferramentas, né? E as duas principais eram essas aí, o CIOT e o tal do piso mínimo. Vamos entender como elas funcionavam naquele modelo antigo. O CIOT, bom, a sigla é Código Identificador da Operação de Transporte. Mas na prática ele era tipo um RG da viagem, sabe? Um número para ir lá e registrar a operação na NTT. Era uma obrigação, sim, uma formalidade, mas o ponto-chave é: ele não impedia a viagem de acontecer se tivesse algum rolo com o valor do frete. E o piso mínimo, como funcionava? Basicamente, era uma fórmula. A NTT publicava umas tabelas com os custos. E o cálculo levava em conta a distância, o tipo de carga, essas coisas. Se o valor pago ficasse abaixo desse piso, a punição vinha só depois, sabe? Na forma de uma multa. O sistema antigo também tinha outras regras, claro. Por exemplo, o pagamento para o transportador autônomo, o TAC, tinha que ser via conta, era proibido pagar em dinheiro ou com a famosa carta frete. Mas o ponto crucial mesmo tá aqui, ó, a multa. Por não cumprir o piso, o risco financeiro era, vamos combinar, relativamente baixo. Ia de R$ 550 a R$ 10.500. Pois é, e aí tudo mudou. Chegou a grande virada, uma série de normas, ali entre 2025 e 2026, que não só ajustou as regras, virou o jogo completamente. A mudança mais fundamental de todas está aqui, no papel do CIOT. Pensa assim, antes ele era só um registro, uma obrigação secundária. Agora ele virou a chave que liga a ignição do caminhão. É isso mesmo, sem CIOT não tem frete. A operação, ela simplesmente nem começa. E essa transformação toda aconteceu, num piscar de olhos. Começou em outubro de 2025, com uma nota técnica que amarrou o CIOT no manifesto eletrônico. Pouco depois, em março de 2026, veio uma medida provisória autorizando o bloqueio das operações. E logo em seguida, duas resoluções da NTT para botar tudo isso para funcionar na prática. Então, se o CIOT virou essa chave de ignição, a consequência mais direta, a mais impactante, foi essa aqui, o bloqueio automático. Uma barreira direto no sistema contra qualquer irregularidade. A lógica agora é outra, entende? O sistema passou a ser preventivo e não mais só punitivo. E o gatilho para tudo acontecer é um só: o valor do frete está irregular, fora da tabela da NTT. Então, se o valor está errado, o que acontece? Simples. O sistema da NTT, de forma automática, simplesmente não gera o CIOT. Aquele código, que era só um registro, agora virou uma trava. E o resultado final de tudo isso é: a viagem simplesmente não acontece. Porque olha só, sem CIOT, não tem manifesto eletrônico. Sem manifesto, o caminhão nem carrega. A viagem não começa. O problema é cortado pela raiz, na origem, antes mesmo de o caminhão pegar a estrada. Ok, mas e para quem insistir, para quem tentar burlar o sistema? Bom, o bloqueio não é a única consequência. O novo pacote de punições é, nossa, muito, mas muito mais pesado. Para ter uma ideia do tamanho do novo risco financeiro, dá uma olhada nisso. A multa máxima, que era de R$ 10.500,
Agora, para quem for reincidente, pode chegar a 10 milhões de reais. É uma outra escala, né? Uma punição de um nível completamente diferente. E não para por aí, não. A responsabilidade agora é de todo mundo na cadeia. Quem contrata, quem serve de intermediário e quem transporta. E as sanções, olha, vão desde uma suspensão temporária até o cancelamento do RNTRC. Imagina, ficar impedido de operar por até 2 anos. Beleza. Diante desse cenário todo com bloqueio automático, punições pesadíssimas, a pergunta que fica é: como operar com segurança? A resposta passa por gerenciar com muito cuidado 4 pontos críticos. Então, vamos lá. É quase um checklist para não errar. Primeiro ponto, usar sempre a tabela de piso mínimo mais recente da NTT, a que estiver valendo. Segundo, gerar o CIOT antes de fechar o negócio. Terceiro, garantir que o manifesto eletrônico, o MDFE, está preenchido certinho com todas as informações novas. E por último, quarto ponto, fazer o pagamento para o transportador autônomo só pelas vias eletrônicas que são autorizadas. E aqui fica a grande reflexão, né? O problema deixou de ser como evitar uma multa. A pergunta agora é se a operação está preparada para existir nesse novo cenário. A conformidade deixou de ser uma questão financeira para virar uma condição de sobrevivência mesmo de operação. Olha, navegar nesse ambiente novo com certeza exige tecnologia e muito conhecimento. É por isso que soluções como as que a Softweb Tecnologia oferece se tornam essenciais, né? Para garantir que cada operação já nasça certinha, regular, segura e, claro, pronta para rodar sem nenhum bloqueio. Bom, essa foi a nossa análise dessa nova realidade do frete.